Olá, tudo bem, gente? Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a correção com o suporte da inteligência artificial. O Daniel, que está aqui comigo, Daniel Epstein, que é o desenvolvedor aí da ferramenta, vai apresentar para nós aqui o funcionamento dela e acredito que nos ajuda bastante nessa correção de questões. Bem, boa tarde para todos. Eu vou começar me apresentando rapidamente, tá? Eu sou o Daniel, eu sou o desenvolvedor da Go Mining lá do início. Eu sou um dos fundadores da Go Mining. Eu comecei a desenvolver junto com as instituições esse projeto e essa ideia. O importante para vocês saberem que a Go Mining ela é fundada por três professores, né? E justamente a gente tenta resolver um problema que vocês certamente têm, que é chega no final do semestre, os alunos enviam as atividades todas no último dia, quando podem, e daí a gente fica com aquela enxurrada de texto para corrigir. A gente tinha muita dificuldade lá atrás, a gente ainda tem, de poder avaliar qual estudante realmente precisa de um apoio a mais, qual estudante não entendeu um conteúdo, precisa de um apoio na parte pedagógica, uma orientação na parte de produção textual, e era impossível fazer isso tendo 1.000 alunos para corrigir em um final de semana o texto, né? A gente corrigia os primeiros e depois começa a ter não começa a ter o olhar crítico que a gente deveria ter. Então a gente começou a desenvolver uma forma de ajudar o professor a poder identificar quem são os alunos que realmente precisam de algum tipo de apoio a mais, quais são os alunos que compreenderam todo o conteúdo, como é que a gente pode ajudar, e também ver aqueles alunos que talvez tenham algum tipo de questão peculiar na sua entrega. Por exemplo, copiou o trabalho de um colega, ou não seguiu uma certa formatação. Então, hoje, a gente faz toda a parte de correção automática de algumas questões, a gente faz correção de apontamento de conceitos e classificações. A ideia não é que a gente forneça a nota para o aluno, mas sim que a gente consiga mostrar para vocês, olha, o, o aluno A, o aluno B, o Daniel copiou a redação da Simone, o Daniel, ele escreveu uma redação sem nenhuma vírgula, sabe? Algo que vocês possam olhar assim e dizer, esse aluno precisa do meu apoio, mais próximo dele. Eu vou compartilhar a tela. Essa primeira tela, para vocês verem, é a tela que o estudante ele recebe quando ele acessa, então, a atividade e vai fazer a resposta via a tela da Gomari. Então, ele tem aqui uma rápida orientação, e no momento que ele clicou em iniciar a avaliação, duas coisas acontecem. A primeira é que ele tem um tempo restante, tá? E a segunda é que esse aluno, se ele não responder a atividade hoje, amanhã ele não vai poder acessar a prova para essa mesma disciplina. Então, eu tenho uma disciplina de biologia. Se ele leu a prova, não enviou a sua resposta, são duas questões, ele tem que enviar a resposta das duas questões agora no prazo de 3 horas. Se ele não enviar a questão, amanhã essa disciplina não vai estar disponibilizada para ele. Então, o aluno, ele precisa fazer, ele poderia não acessar a prova. Se ele não acessar a prova, ele pode no dia seguinte fazer uma nova atividade, mas se ele acessou a prova, ele precisa finalizar a prova naquele dia, no período de 3 horas, tempo correto. Então, tem as questões, tem os dois enunciados aqui, são dois enunciados. Ele pode escolher um arquivo, ele pode digitar um texto como resposta. Isso aí é muito peculiar de cada atividade. Deixa eu só ver como é que eu movo isso. Ok. Tá? Então, essa é a visão do estudante, que o estudante recebe. Ok? Então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão de como é que pode melhorar, alguma coisa que vocês queiram mencionar sobre ela, também podemos analisar a visão do estudante, porque a gente sabe que o estudante, se ele não tiver uma visão clara, se ele não conseguir, se ele não conseguir compreender o que ele precisa fazer, isso pode impactar na avaliação dele. Mas tendo falado da visão do estudante, eu vou mostrar para vocês então a tela que o professor que vocês estão acessando hoje, quando vocês decidem vão corrigir uma prova. Vamos corrigir então a prova de um determinado curso, né? E vamos avaliar o estudante. Quando vocês entrarem no ambiente do YouLife e vocês acessarem o link para a correção da atividade, vocês vão cair em uma tela muito semelhante a essa. Então, a tela tem o enunciado da questão que foi proposto para o estudante. Então, aqui está o enunciado da questão, das duas questões que o estudante respondeu na sua prova. E aqui tem uma lista de estudantes, tá? Em ordem alfabética, conforme foi requisitado, que enviaram a atividade e que precisam de correção.
Uma vez que o estudante, que o professor corrigiu a atividade do estudante, o estudante some dessa lista, né? Então, vamos supor que a Amanda tem a sua atividade corrigida, o professor acessa, eu vou entrar aqui em detalhes agora, atribui uma nota de 0 a 10, atribui um comentário para ser enviado para ele, envia para dar nota, essa estudante aqui desaparece da tela de correção do professor, mas ele pode sempre ser encontrado se for feita uma busca, né? Então, se a gente buscar pelo nome do estudante, eu quero ver como é que foi a avaliação da Amanda, vem aqui, digita o nome da Amanda, faz a busca e vai aparecer novamente a estudante. Então, essa tela aqui mostra todos os estudantes que estão com avaliação pendente, que estão sem nota atualmente no sistema do YouLife. Quando vocês acessarem a tela, vocês vão ver 3 botões, tá? Eu até vou provavelmente até ao longo da semana eu vou ajeitar eles, deixar eles mais agradáveis visualmente. A primeira é de corrigir, em que mostra a avaliação que a GoMining fez, tá? Se ela fez algumas atividades como as de cálculo, eu infelizmente vi uma atividade de cálculo aqui. A atividade de cálculo a gente não faz nenhum tipo de avaliação sobre ela, a não ser questão de plágio. Então, mostra a questão de ortografia. A primeira competência que a gente vai avaliar é competência relacionada à ortografia e gramática. A segunda competência que a gente vai estudar é se o estudante ele escreveu sobre os conceitos estudados, se ele escreveu sobre o tema que ele deveria ter escrito, e se ele desenvolveu os conceitos e conteúdos de forma pertinente, ou seja, se ele, considerando uma teoria de produção textual, seria não apenas se ele consegue ter uma repetição de conceitos, mas como se ele consegue ter uma progressão de conceitos. Então, se ele consegue progredir na ideia dele em relação àquilo que ele deveria fazer. Os 3 últimos itens é plágio. E aqui eu gostaria de reforçar bastante como que eles funcionam, porque eles são um pouco diferentes daquilo que vocês provavelmente veem em outras plataformas. Existe um plágio de estudantes. Esse plágio de estudantes, ele avalia se um estudante enviou uma atividade que tem a mesma informação que um outro estudante, né? Então, vamos supor que o Daniel e o Homero enviaram 2 atividades. Elas são muito, muito, muito parecidas. Mas o Daniel mudou as palavras. Mudou a ordem das palavras, botou um sinônimo aqui, botou uma palavra similar ali. Ou seja, não são iguais. Não são exatamente iguais. Mas elas não são iguais porque o Daniel mudou algumas palavras dentro dele. Simplesmente por isso. Porque o texto em si tem a mesma informação, ele está igual um ao outro. Nesse caso, a gente avalia que sim, os 2 estudantes cometeram plágio, tá? Um estudante fez um texto igual ao outro. E aqui nesses campos vai aparecer o nome do estudante, de onde foi plagiado, de onde foi copiado o texto, e o código dele, o RA dele. Então, se esse estudante tiver realizado plágio de algum outro, aqui apareceria em vermelho o nome do estudante de quem foi plagiado e o RA. E vocês podem buscar o estudante no campo de busca e encontrar o estudante para avaliar, se vocês quiserem, por que que a gente apontou como plágio. Mas esse plágio aqui, é importante mencionar que eu não vou dizer, não precisa ser 100%, mas ele vai ser 99% igual um ao outro. Ou seja, não tem partes plagiadas. O texto em si está igual. O texto todo, como um todo, está igual. Então, a gente não faz uma avaliação só de se um conjunto de caracteres é igual ao outro. A gente faz a avaliação do texto e o texto é igual. Então, não existe, por assim dizer, partes do texto plagiado. Existe um texto igual ao outro. Ao contrário desse, tem o plágio, nós chamamos de plágio externo, que é o plágio na internet. O que é muito comum, que vocês vão ver que muitos estudantes na internet pegam os textos de um portal, por exemplo, e colam como resposta. Nesse caso, até acho que deve ter um exemplo por aqui. Eu devo ter um exemplo, deixa eu só ver onde é que eu tenho um exemplo dele. Aqui. Nesse caso, a gente identifica o seguinte: o texto foi plagiado na internet em 73,9% do texto. O que significa isso? Não é que ele foi adaptado na internet, é que ele está igual. Aqui sim, o plágio é o texto A está igual ao texto B.
E como é que vocês podem identificar quais são os sites de onde foram retirados os textos, como é que esse processo ocorre? Como eu falei para vocês, a gente vai ter um relatório, tá? Vai ter um relatório aqui embaixo, vai aparecer 2 botões de relatório 1, relatório 2, em que vocês vão poder visualizar um relatório um relatório mais completo do que foi feita a análise da GoMining para esse estudante. Eu vou entrar num dos relatórios, aqui não tem plágio, esse tem plágio, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse estudante aqui, tá? Ele teve um plágio de 100% na internet, ou seja, todo o texto dele foi encontrado na internet. Todo o texto, do início ao fim, todo ele pode ser encontrado na internet, nesses sites. Ah, são muitos sites. Bem, geralmente acontece é que os sites em si copiam, replicam o mesmo artigo várias vezes, né? Então a gente não tem como dizer qual é o site cujo artigo foi originalmente publicado, mas se dentro de todos esses sites, vocês podem encontrar 100% do texto do aluno. Hoje, quando um estudante tiver um plágio de internet, por exemplo, de 74%, quer dizer que vai aparecer aqui uma lista de sites e 74% do texto do aluno vai estar dentro desses sites. E exatamente do jeito como o aluno escreveu. Ou seja, não teve uma adaptação do texto, não teve uma interpretação do texto. Foi exatamente igual, copia e cola. E o terceiro plágio é plágio do ChatGPT, porque é muito simples hoje para o aluno entrar no ChatGPT, copiar a pergunta, colar e pegar a resposta do ChatGPT. Nesse caso também, esse plágio é um plágio da GoMining, assim como esse, em que a gente avalia a estrutura do texto, avalia o que o texto tem de informação e avalia se o texto ele foi, mesmo que tenha sido levemente modificado. Então, o ChatGPT traz a informação ABCD e o aluno bota ADBC, por exemplo, mudou de lugar. Então, a gente encontra que essa informação é igual à outra. As duas informações são iguais e a gente aponta o plágio aqui. Nesse caso também, não é que uma parte do texto foi plagiado, né? Como se ele tivesse buscado uma parte do ChatGPT e mudado e reescrito ela, ou escrito com suas palavras e adicionado informação. Não. É que o texto foi extraído do ChatGPT. O texto, com todas as suas informações principais e todas as suas características de estrutura, foi retirado do ChatGPT. Então, esses dois plágios aqui é importante mencionar. Não há realmente uma parte do texto plagiado. Ele foi um texto copiado. No caso do plágio externo, o texto ele é parcialmente retirado dos portais. E às vezes pode ser que ele tenha sido retirado um pedaço e tenha sido feita uma conclusão pequena para o estudante, ou uma introdução do estudante e a conclusão foi retirada de um site. E nesse caso vai aparecer a informação para vocês no relatório. Bem, e qual é a resposta do estudante, né? Então a gente abriu aqui uma estudante, vou pegar aqui de volta aqui a Amanda. A gente quer saber o que ela escreveu então em cada uma das respostas para as duas perguntas que a gente tinha que responder. Aqui embaixo tem 2 links. Eu vou abrir eles. Não sei se são textos, são arquivos, são textos. E aqui, ó, então está a resposta dela para a primeira pergunta. E aqui vocês encontram a resposta dela para a segunda pergunta, né? Então, aqui estão as duas respostas. Com base na avaliação de vocês, vocês atribuem uma nota de 0 a 10. 8,5. Escrevem um feedback para o estudante, se vocês quiserem que o estudante tenha algum feedback. E vocês clicam em enviar. Uma vez que for clicado em enviar, que eu não vou fazer, obviamente, a nota é enviada para o YouLife e o estudante já consegue visualizar tanto a nota quanto o feedback de vocês. Existem 2 informações aqui que hoje são um pouco menos relevantes, eu acho, mas pode ser que vocês precisem dela no futuro. Que uma delas é limpar a tentativa, que eu vou mudar apenas para apagar, que é a Amanda enviou uma atividade. Ela não pode enviar outra atividade. Uma vez que ela enviou a atividade, ela não pode mais acessar aquela página de envio de atividades. Ela liga para a professora. Professora, enviei errado o arquivo. Como é que eu posso fazer para enviar novamente o arquivo? Bem, a professora vem aqui no nome dela, clica em limpar a tentativa e esse envio de atividades que ela fez vai desaparecer do sistema. Então, vai ser como se ela nunca tivesse enviado uma atividade. Ocorre muitas vezes, tá? Principalmente quando são provas mais frequentes, que o estudante envia trocado, né? Então, envia a resposta da atividade 2 na atividade 1 e dá 1 na 2. Isso aí, às vezes, acontece. Então, o professor pode vir aqui e limpar a tentativa para evitar que o aluno zere a questão, né? Porque se ele enviar errado, provavelmente ele vai zerar. E o terceiro botão aqui que tem é as notas. Então, vamos supor que a Amanda
é um caso também um pouco mais difícil de ocorrer, mas a Amanda recebeu uma nota 8 e o professor, por que que será? Qual será a nota que a Amanda recebeu? Não me lembro. Ele pode vir aqui, buscar o caso da Amanda, clicar em notas, e daí vai verificar o histórico de envios, de publicação de notas que os professores, ou que algum professor, até uma turma que tenha mais de um professor, então um professor pode escrever qual nota o outro enviou, ele pode clicar aqui no botão e vai verificar qual foi a nota enviada para o estudante. Bem, então, com base nessa essa tela aqui, com a verificação de aprendizagem, a gente espera ajudar vocês a encontrar quais alunos, de fato, desenvolveram corretamente a sua atividade, quais alunos não desenvolveram, quais alunos precisam de apoio, por exemplo, na questão gramatical ou ortográfica, quais estão plenamente satisfeitos e quais estudantes fizeram algum tipo de plágio ou cópia de outros. Para melhorar essa ideia de vocês, a gente criou e eu não botei aqui embaixo porque eu quero deixar claro para vocês como é que funciona o relatório de análise, né? Então, nós vamos enviar um relatório para vocês que vai ser mais ou menos nesse formato. Na verdade, vai ser nesse formato e a gente vai melhorando ao longo dos tempos. Com o feedback de vocês, a gente vai melhorando, né? Então, nós temos o domínio domínio formal da língua portuguesa, em que a gente fala um pouco sobre como é que o estudante escreveu o texto, toda a parte de desenvolvimento de conteúdo, né? Então, qual foi o ponto central que a gente encontrou? E talvez ele tenha que melhorar um pouco sobre a progressão de conceitos dele, talvez ele não tenha falado muito sobre o tema, ele fugiu muito do tema. Vai ter uma informação aqui mais sobre o que a gente viu do texto do aluno. E os dados de plágio, né? Vamos supor que o estudante copiou todo o texto da Simone, então vai ter que o texto é similar ao nome do aluno e o RA do aluno para vocês poderem buscar por ele. E se tiver plágio externo, né? Esse aqui, inclusive, é um caso real, tá? Provavelmente alguns de vocês vai se deparar com esse estudante que teve 100% da atividade plagiada da internet. E aqui vai aparecer de onde foi plagiado o texto. As atividades de cálculo, as disciplinas de matemática, por exemplo, que exigem cálculo, ou mesmo computação, que exige formar uma série de IPs, como tem algumas disciplinas, a gente não avalia os 3 primeiros critérios, que é gramática, porque não faz sentido a gente avaliar a gramática de matemática, nem a parte de desenvolvimento, nem a parte de coerência. A gente não tem suporte para fazer esse tipo de avaliação. Então, se for uma disciplina de cálculo, de matemática, realmente não vai ter uma avaliação. A parte de plágio está avaliado. Se alguma das questões tem cálculo, a gente, de fato, não vai avaliar, tá? Mas se forem 2 questões, por exemplo, por exemplo, questão de física, descreva conceitos de termodinâmica, por exemplo, e uma outra que é fale sobre os estados da matéria. Ou seja, não tem cálculo aqui. Então, a gente pode, assim, avaliar. Tá? Então, a gente fez essa análise de prova por prova. A forma mais correta que eu deveria ter mencionado é a prova. Se a prova contém cálculo, a gente não avalia. Se a prova não contém cálculo, a gente avalia. A tela de correção permite que o aluno veja um feedback, né? Você só consegue colocar um comentário para o aluno via tela de correção. E isso é algo que, pedagogicamente falando, é bastante relevante, né? Para o aluno poder ver o comentário do professor. Então, eu sugiro que seja feito pela tela de correção para que vocês possam alterar o comentário, o feedback que ele tem. O feedback de cada questão, né, ele está disponível ali. Eu sugiro, tá, que a gente utilize melhor esse feedback para mostrar para o aluno onde é que ele errou, o que que ele errou, o que que ele fez ali. Inclusive, nesse feedback, você pode colocar que ali ele tem um determinado percentual da nota dele dessa questão, que ele perdeu por causa disso, ou que ele ganhou por causa disso também. A gente usar melhor o feedback para que o aluno que ele possa saber do conhecimento dele, né? Ou seja, né? Da compreensão que ele teve sobre aquele assunto. Espero que o sistema nos ajude bastante, que facilite a nossa vida.